Senhor tem nos presenteado com a família abençoada. Com a Carol, o Thiago, a Ana Júlia, a Manuela, a Ellen, Caio e agora, futuramente, o Samuel. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. Só quem está nervoso fala eu. Essa Bíblia é poderosa aqui. Glória a Deus. Ai, estou muito feliz, irmãos. Eu acho que eu estou na mesma proporção de feliz, eu estou nervosa, mas vai dar tudo certo, tá? Se alguém já sabe de algum detalhe que eu esqueci, já fala, ele esqueceu de um detalhe, aí a gente volta e conta. Irmãos, meu coração hoje é só gratidão. Tem tanta gente aqui, tanta gente que eu conheço, pouca gente que eu não conheço, graças a Deus. Eu vou conhecer agora, vocês já são parte da família. Eu sempre sonhei com esse dia, irmãos. Vou falar pra vocês, desde que eu me entendo por casada, eu sempre sonhei com um dia que eu ia contar que eu estaria grávida. Eu já contei o final do testemunho, né, irmãos? Quem não sabia, eu tô grávida. Já é o final do testemunho. Mas eu sempre imaginava, como é que eu vou contar? Como é que vai ser esse negócio? Será que logo depois que eu parar de tomar remédio eu já vou engravidar? Mas tinha um negócio dentro de mim que falava assim, não vai ser assim tão fácil. E realmente não foi assim tão fácil, então eu vou contar para os irmãos essa noite. Eu vou fazer de tudo para ficar dentro do horário, irmãos, para vocês saírem daqui me amando mais, não me amando menos, amém? Então feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Eu vou tirar meu sapato que eu estou gestante, irmãos. Então, fica mais à vontade. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e Pai santo, como eu te agradeço, Pai, por poder estar aqui. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor trouxe tantas pessoas queridas, Pai. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor vai fazer algo nessa noite que eu nem sei o que é, qual é a dimensão do que o Senhor vai fazer. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito já na minha vida, Pai. Pai, eu te peço, me usa nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Que cada palavra que eu disser aqui, Senhor, não seja para me vangloriar, porque eu nem posso fazer isso, eu não consigo, não tenho o que eu possa mostrar e oferecer aos meus irmãos, mas o Senhor tem tanto para nos dar. O Senhor já nos deu tanto, Pai. Abre os nossos olhos espirituais nessa noite, abre o nosso entendimento nessa noite, e que todos os corações estejam prontos a receber algo novo da Tua palavra nessa noite, Senhor. É o que em nome de Jesus eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ellen. Eu sou casada com o pastor Caio, que eu tinha deixado ele ali, mas eu não sei onde ele está. Ele está vindo ali com um copo de água. Eu acredito que para mim mesmo. E sou filha do pastor Fernando, da pastora Cleide, ela já disse. E eu tenho uma família abençoada. Eu tenho muitos amigos que vieram nessa noite. Eu tenho muitos irmãos. Eu sou uma menina abençoada mesmo. Uma mulher abençoada. E eu nasci em um lar evangélico, um lar cristão, prefiro falar assim. Nós sempre cultuamos a Deus, nós sempre acreditamos em Jesus. E Jesus sempre foi uma pessoa da família. Nunca foi um desconhecido em casa, né? Então nós crescemos em um lar que sempre frequentou a igreja, mas que vivia os valores realmente, né? Não acontecia aquilo que a gente escuta muitas vezes do meu pai e da minha mãe serem um na igreja e serem outro lá em casa. Isso nunca aconteceu. E o casamento dos meus pais sempre foi um casamento realmente muito abençoado. A nossa casa sempre recebeu pessoas que iam lá para serem aconselhadas por eles. E nós crescemos nesse lar, muito bom, muito bom. Meu lar era muito bom. Isso não foi suficiente para eu fazer arte quando eu era criança. Quando eu era criança eu fazia arte, não fazia muita, mas fazia arte. Acho que eu não fazia muito porque eu era devagarzinha mesmo, sempre fui lentinha. Mas aí chega a adolescência, na adolescência a gente sai um pouco da atmosfera de bênção, né, irmãos? A gente tem umas ideias erradas. Acho que eu fiquei 1 ano e meio assim, meio com as ideias erradas. Mas eu não precisava, porque eu tinha realmente uma estrutura familiar que não tinha porquê. Mas Deus tem um propósito em tudo. E isso eu quero já falar para você. Você com certeza é parte de uma família. Talvez você seja pai, mãe, talvez você seja
ainda apenas filho, mas como é importante nós estarmos na igreja, como é importante nós crescermos em um lar que ensina compromisso, que ensina que é para ir na igreja não é quando só tem vontade de ir na igreja, que é para fazer as coisas da igreja com alegria. Meus pais sempre estiveram envolvidos ou no louvor, ou eles eram líderes, e eu cresci entendendo que isso era o certo. Então, para mim, não é um peso ser líder, não é um peso participar do louvor. Para mim, é uma honra servir ao Senhor. Não que o meu corpo não sinta cansaço, às vezes sente. Mas ainda assim, eu sirvo um Deus que é real. Eu sirvo a um rei que é real. E Ele não tem me deixado faltar nada. E aí eu fui crescendo. Em 2004, eu tinha mais ou menos 13 anos. E eu comecei a gostar do Caio. E não tem como eu contar a minha história, a história do Samuel, sem contar do Caio, desde o começo. Com 13 aninhos eu gostava do Caio, e a gente trocava cartinhas. E as minhas cartinhas todas eram assinadas assim: Ellen Giovanni Ramson Mendes de Rezende. Eu já colocava de Rezende, que era o nome dele. Isso, eu já estou te ensinando a ser profeta, entendeu? Eu nem sabia direito das coisas, mas eu assinava todas as cartinhas escritas assim, de Rezende. E hoje eu tenho o nome lá, o nome comprido. E aí a gente se gostava. E nessa época surgiu, eu presto bastante atenção nisso, que eu vou fazer o link lá no final. E nessa época surgiu um grupo de louvor que estourou, um grupo de louvor que chamava Toque no Altar. Não sei se ainda tem Toque no Altar. Mas foi o estouro, foi Toque no Altar. E tinha um dos ministrantes, né, que cantava, que eu achava que tinha a voz igual do Caio. Pra mim era igual do Caio, da Bissácia. E aí ele cantava e eu achava que parecia muito Caio. Mas tinha uma ministração de um hino, que ele começava falando antes de começar o hino mesmo, que ele começava a falar. Era o hino Faz Chover. Ele começava a falar, gente, eu fechava o olho, eu imaginava o Caio. E chorava. Adolescentes, né? Porque estava dando tudo certo. Eu não chorava de tristeza, porque ele gostava de mim também. Eu não chorava de alegria, porque também, calma. Eu chorava. Porque eu imaginava ele falando aquilo. Isso nunca fez sentido para mim, mas eu nunca esqueci disso também. Depois de uns 15 anos que eu fui entender o que era isso. Era algo espiritual que estava acontecendo. Hoje nós estamos em um lugar, queridos, e nós vamos falar sobre coisas espirituais. E espiritual é uma coisa muito diferente do natural. Não é? Vai além daquilo que a gente vê, vai além daquilo que a gente entende. Então isso aconteceu e eu nem entendi por quê. Aí passou um tempo, aquela fase esquisita lá, aí eu parei de gostar do Caio. Tava desviado, né, irmãos? Desviado. Pra parar de gostar do Caio, que ele tá desviado, não é possível. Parei de gostar dele. Mas eu não saí fora da igreja, fiz algumas coisas erradas. Mas assim, talvez coisas que eu fale pra você e você fala assim, isso não é tão errado assim. Mas eu tinha uma estrutura. Não tinha por que desobedecer. Não tinha por que mentir ou esconder alguma coisa. Então pra mim era errado, mas eu me arrependi e o Senhor já me perdoou. Meus pais também, né? E aí o tempo foi passando. Eu tava com 14, 15 anos, passou muito tempo. E eu meu ciclo menstrual começou a ficar muito irregular. Então era bem irregular e eu sentia, quando estava pra mim, eu sentia uma dor muito forte. E eu era bem magrinha, e eu ficava com uma barriga assim, parecia uma barriguinha de verme, sabe? Bem grande. Aí minha mãe falou, vamos levar no médico pra ver o que é. Quando chegou na médica, a médica pediu alguns exames, pediu um exame de ultrassom. Eu lembro que a gente foi fazer exame de ultrassom, aí já fez aquele exame, sabe, de fazer possível. Gente, eu tinha 14 anos. E eu já estava imaginando o dia que eu ia fazer exame de grávida. E até tinha coisa mesmo pra ver lá, mas não era bebê. Aí, quando chegou o resultado do exame, eu tinha um cisto no ovário direito. E aí a médica falou assim, falou pra minha mãe, mãe, ela tem um cisto no ovário direito. E é um cisto muito grande, é do tamanho de uma laranja. Por isso que minha barriguinha ficava grande. Aí ela falou assim, eu vou passar o remédio para ver se ele diminui um pouco. Porque se ele diminuir um pouco, a gente tem alguma esperança
Porque se ele não diminuir, a gente vai ter que fazer cirurgia para tirar o ovário direito. E aí, para ela ter filho, vai ser difícil. Aí minha mãe falou, nossa, né? Que chato, né? Aí a médica pegou e falou assim, e isso eu lembro perfeitamente dela falando. Ela falou assim, você tem outros filhos? Você já tem neto? Minha mãe era nova, mas já tinha Ana Júlia era novinha. Ela falou, eu tenho. Minha mãe falou toda felizinha, gente. Eu tenho uma netinha. Aí ela falou assim, que bom, porque eu acho que dessa daí não vem nenhum, não. Aí eu fiz. Só que, queridos, mesmo assim eu não tinha noção daquilo que eu estava ouvindo. Porque eu não estava nem namorando. Eu tinha planos de casar um dia, mas isso ainda é meio distante para uma garota de 14 anos, 15 anos. E eu falei, nossa, minha mãe vai sair de lá acho que mais triste do que eu. E aí eu fui para casa, e era perto da época de férias, e nas férias, algumas eu ia na casa de uma amiga minha que mora em Rio Claro, Priscila, que hoje também tá gravidinha da Isabela. E nós fomos lá, e adolescente, né, vamos fazer uma coisa super perigosa, vamos alugar um filme de terror para assistir à tarde. E aí a gente foi alugar esse filme de terror que tinha estreado no cinema. Agora, olha a inteligência. A gente foi alugar um filme que estava em cartaz. E a gente chegou lá e eu lembro até que o filme era O Grito. Aí a gente chegou na mulher e falou assim, moça, você tem um filme, O Grito? É lançamento. No cinema, né? Não na locadora. Aí ela falou, eu tenho. Eu falei, olha, que sorte, nossa. Já pensei que ia ser pirata, alguma coisa assim, né? Não sei. Aí ela deu um grito lá pra gente assistir. A gente foi assistir O Grito. E era uma versão japonesa do Grito. Gente, era muito engraçado. Era pra ser um filme de terror. Mas imagina, uma versão japonesa. Era pra ser um filme de Hollywood, né? Que dá medo. Mas como era muito esquisito, era muito engraçado. Então não deu medo. Nenhum. Falhou a nossa tentativa de assistir um filme de terror. Deu errado. Mas tudo bem. À noite tinha vigília na igreja da Pri. E a gente foi na vigília. Chegou na vigília, teve uma vigília muito poderosa. Teve um momento que estava todo mundo orando ajoelhado. E um homem começou a falar em línguas bem alto, assim. E a gente continuou orando, né? E eu não sei se era ele mesmo que traduzia o que ele falava e interpretava, ou se era outra pessoa. Mas ele estava falando e de repente ele começou a falar assim, filha. Aí eu acho que tinha um monte de mulher, todo mundo já, né? Um monte de menino. Filha, essa noite eu vou te acordar. Mas não é para você sentir medo. Sou eu que estou te curando. Falou isso, eu ouvi e falei, podia ser eu, né? Porque tem aquele negócio do cisto, de perder um ovário. Mas deixei quieto. E eu e a Pri fomos para casa, fomos dormir. A gente dormia junto no colchão. Já era tarde, né? Estávamos dormindo. De repente, a Priscila me chamou à noite. E aí eu acordei, virei para ela e falei, que foi, Priscila? Aí ela começou a falar assim. Aí eu fiz, o quê? Ela falou, Priscila, vai dormir. Vai dormir? Vai dormir, me deixa dormir, vira pra lá. Aí ela virou e dormiu. Aí eu até dei risada, falei, a pessoa acorda pra me falar nada com nada. Só que aí eu acordei. Eu acordei e comecei a olhar pro teto. Era o teto branco da casa dela. E no filme de japonês, que não tinha por que eu ter medo, tinha uns cabelos que apareciam assim, ó, no canto do teto. Eu comecei a olhar o teto e eu comecei a ver cabelo. Aí eu falei, gente, aquele filme não dá nem medo. Por que eu tô vendo cabelo? Aí comecei a ficar com medo. Comecei a sentir medo. Só que quase que imediatamente, quando o medo apertou assim, eu lembrei da palavra. Aí eu falei, é Deus me curando. E dormi, porque eu sou assim, irmão. Se tem guerra espiritual à noite e eu clamo, falo assim, misericórdia, eu durmo depois. Não, eu não pelejo a guerra, é Deus que peleja mesmo. E aí eu dormi e acabou minhas férias, eu voltei para casa.
A médica tinha falado pra gente voltar, acho que mais ou menos com um mês, alguma coisa assim, voltar a fazer os exames para ver se tinha diminuído pelo menos um pouco. E nós fizemos os exames de novo. E quando eu cheguei na médica, que a médica abriu meu ultrassom, ela fez assim. Aí você já fala, não, vai tirar os dois agora, não vai tirar só um, vai tirar os dois. Aí ela falou assim, ué, nossa, não entendi isso aqui. Aí, gente, aí ela falou, não tem mais, saiu, acabou o cisto. Aí eu e a mãe, nossa, santo remédio, né? E ela ainda falou, não tem como o remédio ter tirado, era pro remédio ter diminuído, não ter tirado. Aí minha mãe falou que foi Jesus. Minha mãe também não foi, tava só esperando só, porque ela ficou com surpresa. Aí falou que foi Jesus. Aí a médica falou, e beleza, fui curada disso. Amém. Casei com o Caio, não com 15 anos. Eu cresci, né, com 18, um pouquinho depois. Nós casamos, tudo no direcionamento de Deus, um casamento de Deus. Nós fizemos o que nos cabia fazer, a gente tentou fazer certinho. E nós tivemos uma crise no nosso casamento, uma crise muito grande, uma coisa assim terrível, que a gente pensava, Deus, por que a gente está passando por isso, que a gente fez tudo certinho, mas era crise mesmo. Uma coisa assim, ninguém sabia, ninguém via, só nós dois sofria. E sofria muito. E a gente chegou assim num extremo que a gente falou assim, nossa, o que aconteceu com a gente? Como é que a gente chegou nesse ponto? Meu Deus do céu. E a gente achou que ia acabar o casamento. Ellen e Caio, vocês já imaginaram Ellen e Caio sem Ellen e Caio? Não, Ellen sem Caio, Caio sem Ellen? Pois é. E aí a gente ficou muito ruim. E Deus restaurou nosso casamento. E restaurou de uma maneira assim, eu não sabia o que era ser casada até Ele ter restaurado nosso casamento. Não existe, queridos, impossível para o nosso Deus. Eu não sei como está o seu casamento, mas não é sobre isso exatamente que a gente vai falar hoje. Mas Deus, Ele restaura qualquer coisa. Ele tem o poder de quebrar, que eu acho que foi isso que aconteceu, e fazer de novo, e fazer muito melhor. Fazer com que a glória da segunda casa seja ainda maior do que a da primeira, e foi. Logo em seguida que nós passamos por toda essa restauração, surgiram algumas coisas que nós precisamos cuidar de casais que passavam por coisas tão ruins quanto a nossa. E nós tínhamos base para falar, fé e base para falar de um Deus que restaurava mesmo. E nós podemos edificar a vida de outras pessoas porque Deus foi bom conosco. Então nós casamos, durante 7 anos nós não tentamos engravidar. Quando nós fizemos um pouco mais de... um pouco antes de fazermos 7 anos, em dezembro de 2015, a gente resolveu parar de tomar remédio. Aí não estava nem restaurado o casamento, irmãos. Mas a gente resolveu parar de tomar remédio para engravidar. Em dezembro de 2015. Passou 2016 todo e nada de engravidar. Aí chegou em 2017, eu fui na médica para ver, né, se estava tudo bem. Fui na ultrassom, aí eu falei assim, nossa, vou viver tudo aquilo de novo, de fazer ultrassom, né? Só que aí já foi de um jeito diferente. Eu fiz a ultrassom e a mulher que estava fazendo a ultrassom falou assim, nossa, tá tudo lindo, o útero tá pronto pro bebê. Aí eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí eu saí de lá tão feliz. E aí eu fui mostrar pra minha médica. Aí minha médica viu o laudo e falou, realmente, deu tudo certo, tá tudo bem. Aí eu falei, então, deu só uma alteração nos hormônios. Aí ela olhou os hormônios e falou, epa. Aí eu, epa. E já pensei, a mulher falou que tava tudo certo. Aí ela pegou o ultrassom de novo e falou assim, não entendi por que ela marcou que tava tudo bem. Aí eu, porque tava tudo bem. Aí ela falou, não, tá tudo bem, você tem um ovário policístico. Aí eu fiz, sério? Aí ela falou, tem um ovário policístico. Então, eu vou passar uma série de exames pra você, seu marido também tem que fazer alguns exames, porque isso não impede você de engravidar, mas pode dificultar. E a gente não sabe também se tem uma trompa entupida, se tem uma trompa invertida, tem um monte de coisa. Aí eu falei, tudo bem. Mas eu saí de lá
E a minha sensação era assim, como assim que estava tudo bem até agora e agora não está nada bem? Eu entrei dentro do carro, aí eu comecei a falar com Deus. Irmãos, eu converso muito com Deus. E eu preciso falar para vocês fazerem isso. É muito bom, é muito correto. Faça isso, converse muito com Deus. E eu falei assim, Deus, eu estou muito triste e magoada. Porque estava tudo certo e agora essa história de ovário policístico, Deus. Que história é essa? Eu estou muito triste. Eu vou até chorar agora, Deus. Aí eu comecei, dentro do carro. Eu não conseguia chorar, irmãos. Eu falei, é sério, Deus. Essa foi a gota d'água, Deus. Eu vou chorar, hein? E eu não conseguia. Eu falei, Deus, tem um monte de gente que não quer nada com nada. Tá todo mundo engravidando, Deus. Eu vou chorar muito agora. E eu não conseguia chorar. E o pior, além de não conseguir chorar, começou a me dar uma alegria. Aí eu falei, ai Deus, nada a ver, nada a ver. Nada a ver eu ficar feliz agora. E eu comecei a rir dentro do carro. Aquele carro já viu cada coisa, irmãos. E eu ri, aí eu falei, Deus, então tá, então cuida disso aí. Falei, só volto nessa grávida, só volto nessa médica quando eu estiver grávida. Porque eu não quero fazer uns exames, porque tinha uns exames bem ruins pra fazer, eu não queria fazer. Aí falei pro Caio, o Caio falou, triste, né? Ficamos tristes, mas tudo bem. E aí começou o tempo de tentante. Quantas mulheres já ouviram esse termo? Tentante. Eu falo mulher porque homem geralmente... Quantas mulheres já ouviram esse termo? Tentante. Tá. Eu já me incluí no time das tentantes. Tentantes são mulheres que tentam engravidar e não conseguem, como o próprio nome já fala. E aí, queridos, mês após mês, que atrasava a menstruação e atrasava por causa do ovário policístico, eu pensava, não, agora eu tô grávida. E toda vez era um negativo. Toda vez era negativo. E quando era negativo, aí eu ficava triste. Ficava triste mesmo, chorava. Aí eu falava com Deus, aí Deus ia, me consolava, aí eu ficava bem. Mas foi. Irmãos, eu acho que eu devo ter feito uns 50 testes de gravidez. Tinha vezes que dava negativo o teste de farmácia e falava, não, vamos fazer o de sangue. Porque eu tenho certeza que eu tô grávida agora. De sangue negativo também. Eu falei, tá tudo errado, vai nascer o menino e eu não tava mesmo, né? Eu lembro até de uma das vezes que eu falei com o Caio, Caio, vamos gravar a nossa reação vendo o teste. Que dó. Aí o Caio, vamos. Aí vamos lá, vai sair. A gente olhando na internet, atualizando. Eu acho que a gente não tem mais essa filmagem. E aí, atualizando e nada. Na hora que saiu, negativo. Vamos desligar. Aí desligamos a câmera, esquece. E nada. E toda vez é isso. Queridos, a vida nossa continuava, né? Deus tinha feito muitas coisas já por nós. Nós éramos muito felizes com Jesus, sempre fomos felizes com Jesus, mas existia esse desejo, essa vontade de ter um neném. E aí, em outubro de 2018, o tio do Caio foi diagnosticado com uma doença. Na verdade, ele não foi diagnosticado, ele começou a tratar uma doença que ele teve, mas Deus já curou, já fez uma obra linda, está fazendo ainda. E a gente começou a frequentar muito o hospital. Então eu ia no hospital, às vezes eu deixava ele lá no HC. E eu acho que essas idas lá, que é um ambiente pesado, irmãos, né? Tem muitas pessoas que precisam de cura lá. E eu acho que isso mexeu com a minha mente. E o diabo encontrou uma brechinha. E essa brechinha ele usou para jogar algumas mentiras na minha cabeça. E eu estava até que normal em relação a isso, em relação ao bebê, levando. E aí ele começou a falar assim, você não vai ter filho. Você não vai ter filho nunca. Aí eu falei, eu acho que eu não vou ter filho nunca. E aí ele falava assim, nossa, mas nem para dar uma família você não presta. Aí eu falei, nem para dar uma família eu presto. E aí eu comecei a ficar triste, mas você já pensou seu marido? Que vocês não têm no coração de adotar. Adotar é um ato lindo, é um ato honroso, mas precisa ter isso no coração.
E nem eu e nem o Caio temos isso. Pelo menos o Senhor ainda não colocou. E ele não vai querer adotar. Não vai querer adotar. Isso eu conversando com o diabo, irmãos. Tanta coisa que a gente fazer na vida. E eu conversando com o diabo. E ele jogando essas conversas. E eu acreditando em tudo. E eu fiquei ruim. Muito ruim, muito ruim. Porque enquanto eu conversava com ele, naquela mesma semana, o Espírito Santo, e eu entendi isso depois, jogava na minha cabeça um flash de uma imagem de quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que eu tinha acabado de acordar, estava numa época de frio, eu estava com um moletom, eu lembro que o moletom estava 45, e eu acordei, quando a gente acorda de manhã a gente fica meio inchadinho, né? E adolescente acha isso até bonitinho, eu achava até bonitinho, agora não mais. E aí eu acordei, passei na frente do espelho, e eu olhei e eu falei assim, gente, que cara de grávida que eu tô, com 15 anos. E eu fiquei um tempão na frente do espelho, porque a blusa era grande, e eu fiquei um tempão na frente do espelho assim, nossa, eu ficava, gente, eu consigo imaginar, de quem que vai ser esse filho? Porque eu então nem namorava com o Caio ainda. Eu ficava, gente, tava quase pra começar a namorar. E o Espírito Santo ficava me lembrando desses flashes, a semana inteira ficava me lembrando disso. E vinha isso na minha cabeça, e depois vinha as mentiras do diabo. E eu estava um dia no meu serviço, e veio no meu coração uma vontade muito grande de escutar uma palavra, enquanto eu trabalhava. E aí, a palavra que veio, começou a aparecer uma palavra de novo convertido. Aí eu falei, Deus, eu não quero ouvir uma palavra de novo convertido. Sou velha convertida, não quero ouvir uma palavra de novo convertido. E ficava toda hora aparecendo, eu falei, Deus, essa eu não quero ouvir mesmo. Eu tenho certeza que eu não quero ouvir. E o Senhor não quer que eu escute essa, eu tenho certeza. E ficava aparecendo, e ficava aparecendo. Aí eu falei, tá bom, vou colocar essa, vamos ouvir. Era uma palavra do Douglas Gonçalves. Eu comecei a ouvir, e aí que meu espírito foi inquieto ainda, falando, não é pra ouvir essa. Eu falei, eu sei, eu falei que não era pra ouvir. Só que do lado apareceu assim, cura espiritual, testemunho de cura espiritual. E eu peguei para assistir. Não, na minha cabeça eu não estava precisando de cura espiritual. Muito pelo contrário, estava precisando de uma cura física. Mas eu peguei para assistir. E era um testemunho de uma mulher que teve problemas para engravidar. E ela contando, irmãos, a minha luta é fichinha perto dela. É quase nada. E ela foi contando, e ela falou assim, olha, o Espírito Santo vai te lembrar de coisas nesses dias. E ele vai te lembrar de sonhos que você tinha quando era criança. E eu pensei, eu sei, ele fez isso. Ele falou assim, e o diabo vai lançar mentiras sobre você. Ele lançava mentiras na minha mente, pensando assim, que tipo de esposa você é? Que não pode dar um filho pro seu marido. E eu falei, é o mesmo diabo, o mesmo que estava falando comigo. Aí eu falei, Deus, obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Amém. Fiquei bem, fiquei feliz. Cheguei em casa, foi perto dessa, eu não lembro o dia exatamente, mas ainda em outubro, um dia nós estávamos orando, eu estava no quarto, acho que o Caio estava na sala, e eu orando, falando sobre outras coisas com o Senhor, e eu senti a cura do Senhor. E eu falei, amém. Sabe, não foi nada assim, uau, foi assim, eu sabia que eu estava sendo curada. Aí eu falei, obrigada, Jesus, e eu fui curada. E aí, eu acredito que eu fui curada. E aí, no mês seguinte, a minha menstruação veio com 28 dias. Aí eu falei, uau, realmente, talvez, eu fui curada. Realmente, talvez. E chegou em dezembro, 28 dias. 28, irmãos. É muito perfeito, 28. E foi seguindo os meses e regulou. E eu comecei a perder peso. Perdi peso, assim. Do ano passado pra cá, eu perdi acho que uns 8 quilos. Hoje já foi mais, mas até então acho que eu tinha perdido uns 8 quilos. Que das questões do ovário policístico é isso, o aumento de peso, né? Aumento de pelos no corpo, tem umas coisas lá. E eu fui curada e realmente acreditei nisso. Em novembro, tá chegando na parte mais incrível, irmãos. Em novembro, eu comecei a organizar o nosso aniversário de casamento.
Eu e o Caio, sempre que a gente faz aniversário de casamento, a gente viaja. Querendo Deus, a gente viaja. E aí eu comecei a organizar para Campos de Jordão. E eu estava muito feliz, porque a nossa lua de mel foi para Campos de Jordão. Então eu falei, vai fechar um ciclo, né? Muito legal isso. Aí Deus começou a falar no meu coração, Israel. Aí eu falei, Deus, Campos do Jordão. Aí Deus falou, Israel. Aí eu falei, Deus, não, como assim, Deus? E eu lembro de quando eu estava no Hemocentro ainda, eu lembro que eu falei assim para as meninas, meu aniversário de 7 anos vai ser em Paris e meu aniversário de 10 anos vai ser em Israel. Mas eu falei, irmão, eu falo, sabe, da boca pra fora, e aí é umas coisas que é de Deus mesmo. E aí ele começou, Israel, eu falei, Deus, não tem condição de ser Israel, não tem como, Deus. Isso deve ser coisa do meu coração, porque... Mas eu nem queria. Eu estava feliz no Campos de Jordão. E aí eu falei, mas isso aqui ficou tão forte que eu comecei a ver pacote para Israel. E quase nenhum tinha na época que a gente ia fazer aniversário de casamento. Tinha um lá que parecia ser, só que não falava o roteiro, aí eu mandei para fazer um orçamento. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu e o Caio casamos, a ideia é que o nosso filho, nosso primeiro filho, a gente tinha certeza que ia ser menino. E o primeiro filho ia chamar Benjamim. Todo mundo sabia, a igreja toda sabia. Benjamim. Meu primeiro filho vai chamar Benjamim. Só que de uns 3 anos, 2 anos pra cá, Deus começou a mudar o nome dentro de mim. Ele começou a falar, Samuel. Aí eu falava Samuel pro Caio. Eu não gosto de Samuel. Eu falei, então. Mas não estava grávida também, então a gente ia deixando. E Deus falando, Samuel. E eu falando, tá bom, mãe. E, amém. Voltando para os dias de hoje, do ano passado, eu mandei um orçamento para falarem para mim quanto que era a viagem para Israel. E o roteiro. Aí chegou uma mensagem da Beit Tour, que é a empresa que a gente foi viajar. E aí ele falou assim, olá, Eli, me chamo Samuel. Quando ele falou, me chamo Samuel, eu já fiz. Por quê? Aí ele falou assim, eu sou da Beit Tour, eu vim falar sobre a viagem de Israel. Aí ele mostrou o roteiro, mandou o roteiro para o meu roteiro. Ai, gente, era incrível, era Egito e Israel. E a gente passava nos lugares que eu escutei. Eu falei pra vocês que eu nasci em lar cristão. E a minha mãe, por muito tempo, foi a minha professora de escola bíblica. E pensa numa mulher boa pra ser professora. Ela é professora fora e é dentro também. Então ela ensinava, eu lembro que ela ensinou sobre o livro de Reis. E eu amava, era meu livro preferido do Velho Testamento, eu acho que foi porque ela ensinou muito bem. Eu amava o livro de Reis. Ia passar em vários lugares, ia passar no Mar Vermelho, não passar mesmo, mas ia passar no Mar Vermelho, ia ver as pirâmides, as pirâmides eu não estava ligando muito, irmãos, eu realmente sempre gostei muito da história bíblica, e não falo nada de pirâmide na Bíblia, e aí eu falava do Monte Carmelo, eu falei, Jesus amado, eu sempre tive medo de ir para o Egito, eu sempre tive medo de ir para Israel, mas foi tudo indo embora, tudo bem. Aí eu peguei e falei pro Caio, Caio, nossa, olha esse pacote aqui para Israel. Porque, gente, realmente era impossível, né? Olha esse pacote para Israel, nossa, olha que legal. Aí o Caio, nossa, que legal. Legal para quem vai, né? Pra gente. E o assunto foi. Chegou em fevereiro, aí em fevereiro o Samuel mandou de novo. No final de janeiro, Samuel mandou de novo. E aí, Eli? Eu falei, Samuel, você não está orando. Porque eu ainda não tropecei numa mala de dinheiro para poder fazer essa viagem. E a viagem era em maio. E a gente tinha que começar a pagar, ou pagar tudo até abril, na verdade. Aí, em fevereiro, nós estávamos lá. Gente, tudo acontece dentro daquele carro, naquela Unicamp. Aí a gente estava na hora do almoço. Aí eu falei, eu não, Deus falou comigo. Lê de novo o roteiro. Falei, eu vou ler, Deus. Você viu que ele desdenhou de mim da última vez. E aí eu peguei e eu li de novo. No dia 29, que é o dia do nosso casamento,
a gente estaria em Jerusalém. Era o ponto alto da viagem que a gente ia chegar em Jerusalém. E eu li de novo pro Caio, e o rosto do Caio mudou. Aí eu fiz... Ele falou, nossa amor, esse roteiro não tá normal. Eu, não tá. Aí ele falou, parece que foi feito pra gente. Eu falei, parece. Ele falou, mas quanto que é? Aí eu falei, aí ele... Mas... Aí, gente, não tinha de onde tirar o dinheiro para pagar a viagem. Aí eu falei, então, como que a gente faz? A gente vai, né? Aí o Caio falou, a gente vai. Eu falei, então ele está escondendo algum dinheiro. Mas não tinha dinheiro. Aí ele, na hora do almoço, ainda pediu uma palavra para Deus. Eu falei, Deus, confirma o que é pra gente fazer. E Deus falou comigo. E eu fiquei bem quieta, esperando o Caio. Daqui a pouco, o Caio me manda mensagem. Me manda mensagem não, foi quando eu busquei você do serviço que ele falou. Ele falou, falei no banco. Eu falei, eu acho que a gente vai pegar um empréstimo. Eu, pra viajar. A que ponto a gente chegou? Irmãos, eu não aconselho você fazer isso. Foi um direcionamento totalmente de Deus. E a gente já tinha um consignado. E ele conversou com a mulher do banco lá. E a parcela do nosso consignado ia ficar mais barata. Então eu falei, então filho, então vamos. E aí, assim, a gente vai pagar por um tempo, né? Por essa viagem. Por um tempo considerável. Mas, irmãos, foi um direcionamento de Deus. A palavra fala que não é para você construir uma torre sem antes você sentar e planejar e ver se dá. E a gente planejou e viu que deu. E Deus falou, vai. E aí a gente foi para essa viagem que era para ser para Campos de Jordão e virou Egito e Israel. E a gente chegou no Egito. E a gente estava andando no Egito, a gente estava falando assim, o que a gente está fazendo aqui, Caio? O que a gente está fazendo aqui? A gente chegava nos hotéis e falava assim, a gente viu a pirâmide, Caio. Hoje. Pois é. E a gente passava nos lugares. Deixa eu contar. No Egito, é assim, tipo, 90% dos homens, eu estou falando uma estimativa, mas não tenho certeza. 90% dos homens, mas quase todos os homens chamam Mohammed. Tipo, sério mesmo. Muitos homens chamam Mohammed. E a gente foi recebido pelo Mohammed, que era um dos guias. Quando a gente entrou dentro do ônibus, subiu outro guia, que ia conversar com a gente, contar a história, ia ficar com a gente o tempo todo. E ele foi se apresentar e falou assim, então, meu nome, aí todo mundo, né? Mohammed. Aí ele, não, Samuel. Aí eu fiz, Samuel? Gente, já tinha a maior expectativa. Todo mundo falava que eu ia voltar grávida dessa viagem. Eu falei, nossa, Deus tá muito aqui. Deus já, chutou, sabe? Tava. Aí, beleza. Ficamos lá com Samuel. Como que é Samuel o quê? Abdala? Hã? Cabala? Gabala. Samuel Gabala. Ele era cristão também, uma belezinha ele. Família, ele falava as coisas, falava assim, família. E aí a gente fez essa viagem com Samuel. E aí a gente fez essa viagem com pessoas que se tornaram amigos e irmãos muito queridos, que é um pessoal do sul lá, os gaúchos. Parte da família de Deus. Família de Deus, gente, é uma coisa delícia. É gente muito boa. E aí a gente chegou em um lugar, a gente conheceu o Mar Vermelho, que é lindo, é azul, bem azul. Mas acho que tem uma época do ano que ele fica vermelho, por isso que ele tem esse nome. E a gente chegou nos poços, que é chamado Águas de Mara. E agora a gente vai abrir a Bíblia pela primeira vez, aleluia. Então abra comigo em Êxodo, não sei de cabeça, Êxodo 15. Nós vamos ler do 22 ao 26, rapidinho. Só para vocês entenderem o que significava o lugar que a gente estava lá. Amém? Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água.
Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? E eu cheguei lá em Mara, e nós tivemos uma explanação com o pastor Olavo, e ele falou assim: ó, junta aí com a pessoa que você veio da caravana, ou o irmão que você se sentir à vontade, e vocês vão orar juntos e vão derramar diante do Senhor aquilo que tem tornado a vida de vocês amarga. E aí eu e o Caio oramos, e choramos, meu Deus, a gente quer um filhinho, Deus, e choramos. E aí colocamos também uns outros projetos que a gente tinha, e lá a gente se derramou. E aí fomos, seguimos nossa viagem, e eu com aquilo, gente, Deus está falando muito aqui, tudo, certeza que está acontecendo. E aí teve subida do Monte Sinai, não consegui subir tudo, mas deu tudo certo. E aí a gente chegou na Terra Prometida, que é, gente, depois do Egito, passou o Egito, a Terra Prometida é Israel. Isso. Aí a gente chegou em Israel. Chegando em Israel, a gente estava super feliz. Um dos primeiros pontos que a gente foi no Monte Carmelo. Acredito que é um dos primeiros pontos. E aí eu quero que você abra lá comigo em 1 Reis 18. Quiser, pode ir acompanhando pelo telão, é mais rápido. 1 Reis 18, nós vamos ler a partir do 17. Na verdade, esse é o tema, viu, irmãos? Presta atenção, bastante atenção, porque esse é o tema. Quando viu Elias, calma, vamos ver se eu estou lendo certo. 17. Tá. Acabe está falando com Elias, no 17. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baales. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto,
e a ferisse com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar, e em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a Ti. Irmãos, vou orar que nem eu sempre vou orar. E quando eu orei, o Senhor falou assim, porque, queridos, eles derramaram água. Você viu que eles derramaram água no altar 3 vezes, né? 3 vezes. E estava um tempo de seca. Não tinha água em Israel. Não tinha água em abundância. Fazia muito tempo que não chovia já. E eles derramaram água. O que eles tinham falta, eles derramaram. Ele derramou sobre o holocausto. E o Senhor falou isso no meu coração. E o Senhor falou assim: vamos fazer um altar hoje. E você vai derramar aquilo que você tem falta. Aí eu falei: como é isso? Aí ele falou assim: o que você quer e você não tem ainda? Aí eu falei: o filhinho. Aí ele falou assim: então me entrega. Aí eu falei: como assim? Me entrega. Ele falou: me entrega a possibilidade de você ter filho um dia. Aí eu falei: hã? Aí eu não entendi nada. Eu fiquei um tempo falando. Falei: Senhor, mas o Senhor me trouxe até aqui. Teve um monte de história de Samuel. Aí agora o Senhor está me falando para entregar. Aí ele falou: entrega, eu tô falando sério. E, queridos, eu aprendi assim, por nascer em um lar estruturado. Meu pai sempre teve muita palavra. Então, se meu pai falava não, era não. Se meu pai falava sim, era sim. E eu aprendi isso com Deus. E se Deus me falasse assim, entrega o seu filho, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu estava entregando a possibilidade de ter filhos. Eu não estava entregando assim, pensando assim, eu estou entregando, mas eu sei que ele é bonzinho e depois ele vai me dar. E aí o negócio apertou. Aí eu comecei a orar e a chorar lá no Monte Carmelo. Aí eu falei: Senhor, mas como é que vai ser? Eu queria tanto. Ele falou: me entrega. Ele falou: o motivo da sua alegria é o filho? Aí eu falei: não. Ele é a fonte da sua alegria é o Caio? Eu falei: não. Ele falou: quem é a fonte da sua alegria, Eri? Eu falei: o Senhor sabe que é. Ele falou assim: então o seu coração não pode estar em nenhum desses lugares. E o seu coração atualmente está nisso. Então, perdeu. Aí eu falei: tá. Eu falei: mas como é que vai ser, gente? Eu falando pra Deus: como é que vai ser? Porque as pessoas vão ficar me perguntando: vocês não querem ter filho? E eu vou falar: não. Como é que eu vou lidar com isso? Vai ter cobrança de todo lado. Tem um Caio, Deus, o senhor está lembrando dele? Ele falou: entrega ele, depois a gente conversa com ele. Eu falei: então tá. E eu entreguei, irmãos. Eu saí de lá crente. Eu sou uma pessoa de fé. Eu saí de lá
crente de que eu não teria filhos, porque eu tinha entregado o meu filho para o Senhor. E Ele recebeu a minha oferta. E eu saí de lá assim. Aí o Caio falou, nossa, que legal, olha a capa de Elias. E eu assim. Ele falou, você tá bem? Eu falei, eu vou ficar. Vai dar tudo certo. Eu falei, Deus tratou umas coisas muito pesadas comigo. Aí ele falou, mas tá tudo bem? Não. Aí eu falei, Senhor, vai tratando no coração dele, né? Entrei dentro do ônibus. E aí eu não sei, irmão, se isso foi uma visão ou se foi um sonho. Eu acho que eu nunca vou saber. Talvez na glória um dia. E eu tava lá meio dormindo, meio acordada no ônibus. E eu acho que eu tive um sonho, ou uma visão, de um sapatinho de bebê caindo no chão, assim. Era um sapatinho azul caindo no chão. E eu acordei, foi só isso a visão. Eu acordei e eu entendi que aquilo era um sinal. Aí, gente, imagina a minha cabeça, eu tudo sozinha isso aqui, né? Eu e Deus. Eu falei, Deus, eu acabei de entregar. Que história é essa de sapatinho caindo no chão, Deus? Eu falei, é um sinal, não é, Senhor? O Senhor recebeu o meu sacrifício. O Senhor recebeu aquilo que eu tinha te oferecido. Tá. Então, se for um sinal, amanhã eu vou achar esse sapatinho no chão. Em Israel. A gente ia estar indo, isso era o dia 28 e o dia 29 era o dia do nosso casamento. Eu falei, então no dia 29, no dia do nosso casamento, eu vou achar um sapatinho no chão e é um sinal de que eu já tô grávida. Já quero, né? Não é só de que o Senhor vai me dar um filho, mas que eu já tô grávida já. Aí o Senhor colocou no meu coração assim, preto. Eu falei, não, preto não, porque preto é muito difícil, Deus. Preto, achar um sapato de bebê preto é muito difícil. Pode ser azul mesmo, que nem a visão. E Deus falando, preto. Aí eu, se achar um sapato amanhã, Deus, já tá muito bom. Imagina o que isso vai acontecer com o sapato. Se for sapato de gente grande, eu já tô entendendo o que valeu. E ele falou, um sapato pequeno, preto. Eu falei, tá bom. Não falei nada pro Caio. Chegou no dia 28 à noite, até porque eu não tinha certeza se isso era uma coisa da minha cabeça, fazendo um consolo pro meu coração. Se é que você me entende. Chegou no dia 28, eu falei o que Deus tinha tratado comigo. Não falei do sapatinho. Falei do que Deus tinha tratado comigo com o Caio. Eita, irmãos. Foi uma choradeira. Uma choradeira. Nós dois choramos, mas choramos, mas choramos. E ele falou, mas como é que eu vou pedir alguma coisa para Deus? Deus é o motivo da minha alegria. Aí a gente chorou, depois a gente ficou feliz. Feliz, falando, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa força. Deus nos trouxe até aqui. Se for só nós três, eu, ele e Deus, até o fim, tá ótimo. E aí ele ficou bem, irmãos. Deu tudo certo. Chegou no dia 29. Imagina o jeito que eu andava no dia 29. Eu caio e não sabia de nada. E eu andando em Jerusalém toda, eu andei assim, ó. Eu sei tudo que acontece no chão de Jerusalém, irmãos. E aí eu andei procurando sapatinho. E nada, irmãos, assim, nada. E eu fiquei imaginando, Deus, como é que vai ser? Tipo, a pessoa vai estar passando com o carrinho e vai cair enrolando assim, eu vou falar, toma, sapatinho. Eu ficava pensando, vai cair. Eu imaginava de tantas formas, irmãos. E aí foi passando, deu meio-dia. Aí a gente, era o ponto alto, a gente ia no Jardim do Getsemane, irmãos. Eu falei, gente, muito propício. Imagina a gente no Jardim do Getsemane e ter um sapato. Eu falei, é certeza que é lá. Já fiquei lá, tirei fotos olhando. Nada. Aí foi passando, eu falei, Deus, era coisa na minha cabeça. Não. Eu dei uma viajada naquele ônibus, literalmente. E aí foi passando e a gente estava indo pro nosso último passeio. O último passeio era um jardim, conhecido como o Museu do Holocausto. Não é um lugar feliz. Mas olha o nome, Museu do Holocausto. E eu não me liguei na hora. E aí a gente foi para o Museu do Holocausto, que é na verdade, eles não gostam que chama assim, né? É um memorial às vítimas que foram mortas lá, sabe, pelo Hitler, que morreu um monte de judeu. É um memorial. Um lugar extremamente triste, né? E aí a gente foi, e logo que eu entrei, tinha 2 bebezinhos. Eu lembro, assim no canto, os 2 descalços. Eu falei, mas por que não coloca sapato nas crianças de Israel?
Aí eu passei, depois disso esqueci também, falei, já era, viajei. E a gente foi vendo os lugares, cada cômodo, cada sala que a gente passava lá, era triste demais, irmãos. Todas aquelas pessoas que foram mortas, não sei o que lá. E estava eu e o Caio diante de uma maquete de uma câmara de gás. E a gente olhando, nossa, as pessoas eram mortas assim, né? E o Caio saiu. Ele falou, nossa, amor, vem que ver. Aí eu fui. Aí no chão, era um chão todo de vidro. E no chão só tinha sapatos. E eu não lembrei de sapato. Eu não lembrei mesmo. E eu olhei, e eu lembro perfeitamente que eu olhei e eu vi um sapato de mulher, que era branco, tinha umas coisas pretas assim. Então eu falei, nossa, olha o sapato de mulher. Gente, era um monte de sapatos. Aí o cara falou, amor, olha esse daqui, o tamaninho. E eu olhei um sapatinho preto. Irmãos, pensa que eu estava num lugar de respeito, né, irmãos? Eu fiz assim, Aí eu peguei no braço do Caio e falei, Caio, pelo amor. Aí o Caio, o que foi? Eu falei, você não está entendendo o que está acontecendo? Ele falou, não mesmo. Eu falei, Caio. Aí eu contei. Eu falei, eu não sei o que eu falo pra você. Parabéns? Parabéns. Tô grávida. Tô muito grávida. Porque eu falei, gente, isso não pode ter sido coisa da minha cabeça, né? Todo mundo concorda que não pode ter sido coisa da minha cabeça. E eu saí de lá e falei, meu Deus, que coisa terrível. E eu falei assim, isso é pior, isso é mais certo do que exame de farmácia. Achar um sapato preto, e era preta ainda. E eu falei, olha Deus, tinha que ser preto mesmo, né? Se fosse azul, eu nem ia achar. E aí eu falei com ele e a gente saiu de lá feliz, né? Contente. Acabou a viagem. No último dia da viagem, o cara falou, vamos comprar a gente tá com fé, né? Vamos comprar a letra do nome do nosso filho? Aí eu falei, vamos. Aí ele comprou essa letrinha, que é a letra S em hebraico. A gente comprou lá no último dia da viagem e a gente veio embora. E eu assim, né? Pensando, meu Deus, eu tô muito grávida. E aí, desceu pra mim. Aí eu o tempo todo assim, oi Deus. Desceu pra mim e eu comecei a querer ficar triste. Eu falei, Deus, porque só um minuto. Tava tudo certo já, não tava? E aí Deus falou assim, vai lá. Eu não mudei o nome do neném à toa. Vai lá ler a história de Samuel. E aí eu fui ler a história de Samuel. E não vai dar tempo de eu ler. Mas o que acontece? Ana pedia um filho ao Senhor. Por muito tempo ela pedia ao Senhor. E até um dia que ela subiu lá para Israel e ela pediu um filho ao Senhor. E ela estava orando. E aí o sacerdote veio e falou assim, mulher, você está bêbada? O que é isso? E ela falou assim, não estou bêbada, eu estou angustiada. Eu tenho pedido algo ao Senhor e eu queria muito que Ele me desse isso. E aí o sacerdote falou assim, olha, o Senhor ouviu a sua oração. E a partir daquilo, Ana mudou o rosto dela. A partir da palavra do Senhor. E eu falei assim, entendi. O Senhor me deu a palavra. Não é para ficar triste, né? Não. O Samuel vai vir agora. Eu falei, então tá. E fiquei feliz. Depois daquilo, ainda desceu para mim no outro mês. Só que, irmãos, foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabe essa história de tentante? Essa palavra é uma palavra diabólica. Filho de Deus não é tentante. Tentador é outro ser. E eu e você conhecemos. Quem tenta, já tenta para dar errado. Filho de Deus não é assim. Por isso que eu sofria tanto, porque eu tentava na força do meu braço. Vai dar certo. Não, eu vou engravidar, vai dar certo. E o negócio falando que não ia dar, e eu, não, vai sim. A partir do momento que Deus falou assim, você vai, eu não me tornei mais uma tentante, eu me tornei uma paciente. Esperando com paciência no Senhor o momento que viria, porque Ele já tinha falado que viria. E aí eu comecei a esperar. Então o primeiro negativo que veio, eu falei, tá bom, não é o tempo ainda. Continuei. Veio o segundo negativo, tá bom. Segundo negativo não, na verdade desceu, né? A menstruação, eu falei, tudo bem.
E nós tínhamos uma viagem. Calma aí que o Caio tá me falando. Sim. Aí em julho, minha mãe e minha irmã e a Cristina foram num acampamento, o pai também, né? É acampamento, mãe? Um encontro, uma conferência que trata sobre crianças, né? Uma conferência de crianças. E nessa conferência, as crianças fazem desenhos proféticos. E elas colocam os desenhos embaixo da cadeira, né? Colocam embaixo da cadeira, ninguém sabe onde ninguém vai sentar. E minha mãe sentou numa cadeira. Lu, você prepara o desenho para mim, por favor? E na cadeira da minha mãe, ela puxou e tinha esse desenho lá. Em julho. Olha esse cabelo, gente. Não tem como negar. Até as pontinhas vermelhas tá assim, porque não saiu toda a tinta. Aí a Carol, na hora que viu, já falou: é a Ellen. É a Ellen. Essa menininha eu conheço. Essa barriga é da Ellen. A Ellen vai ficar grávida. Isso foi em julho. Pra você ver como Deus usa crianças, Deus usa sapatos, Deus usa tudo, queridos, quando é pra falar com você. Eu gosto de falar, mas sempre falo que eu falo isso, que Deus não tem filhos prediletos. Eu tenho certeza do amor de Deus por mim. Ele me ama muito. E eu tenho certeza que Ele ama você do mesmo jeito. Então você é para ter uma vida de detalhes assim também. O problema é que a gente anda assim, sabe? Quando na verdade era para andar, ó Deus, o que é hoje? O que o Senhor tem para falar hoje? Tem uma coisa nova hoje, não tem? E Ele tem uma coisa nova. E aí passou julho e em agosto nós tínhamos, desde o ano anterior, comprado uma viagem para fazer com a família. E a gente fez a viagem com a família e foi muito legal. Foi uma correria, irmão, foi uma correria. A viagem foi correria. Correndo atrás de trem, mas foi muito legal. E eu vomitei na viagem, aí todo mundo falou: Ellen, você tá grávida. Só que, no dia que a gente foi viajar, desceu pra mim. Aí eu falava: gente, eu não tô. Eu tô vomitando que eu sou assim mesmo, de vomitar. Que eu ficava passando mal, passei mal na torre, irmãos, esses detalhes eu não vou falar. Aí, a gente chegou, teve uma semana de férias. E aí, chegou setembro. Chegou no dia de descer, porque agora, depois da cura, eu era regulado, né? Chegou no dia de descer, não desceu. Aí eu falei: gente, um dia também, né? Normal. Chegou. Oi? Tá. Gente, depois que eu voltei da viagem de Israel, todos os dias eu escutava a palavra Samuel. Todos os dias. Ou eu escutava, ou eu lia em algum lugar. Aparecia pra mim. Todo lugar. A tia também, né, tia? Apareceu pra você. Aparece, gente. É um negócio assim que tá. Samuel. É que nem Jequiti. Você tá normal, de repente. Samuel. O negócio foi do normal. E pra mim aparecia todo dia. Às vezes, teve um dia que eu passei o dia inteiro sem ler e sem ouvir. Ninguém tinha falado. Meados de 11 horas da noite, a Jaqueline me mandou uma mensagem que tinha o versículo de Samuel. Por esse filho pedi ao Senhor. Escrito 1 Samuel. Aí e eu pensando: Deus, eu tô bem, eu tô acreditando. Mas Ele é um Deus bondoso, queridos. Ele faz isso pra gente, pra nossa fé não cair. E aí a gente fez a viagem, chegou dia 5 de... Não, aí atrasou esses 2 dias. Aí eu falei: vou fazer um teste. Mas, irmão, sabe que quando você acha que você não tá ainda? Eu tinha certeza que eu achava que eu não tava. E aí eu fiz o teste e apareceu a primeira listinha, que aparece sempre, de negativo. Aí eu falei: não tô, né? E coloquei em cima assim. Comecei a me arrumar lá. Olhei de novo o teste. Aí eu vi 2 listas. Aí eu falei: o que significa isso mesmo? Porque eu nunca tinha visto um teste positivo, né, irmão? Aí eu olhei, fiquei olhando lá e falei: é positivo mesmo, né? Meu Deus, é positivo. Porque não tava fraquinha, dava pra ver as 2 listinhas. Eu falei: Jesus amado. E eu passei mal, não chorei, fiquei assim. Ficava olhando de novo, e tava. E aí depois, vocês já viram que eu já postei o Caio, depois eu contando pro Caio. E aí,
glória a Deus, ficamos muito felizes com o que Deus fez. Eu engravidei, estou gerando Samuel, já sei que é Samuel mesmo. E aí a gente um dia no almoço, eu falando com o Caio, e o Caio me lembrou da música que eu ouvia ele cantar. Eu falei, o que tem a música mesmo? O que tem a ver? Aí ele falou assim, então, a música é a continuação do que aconteceu no Monte Carmelo. Depois que teve o Monte Carmelo, aconteceu que, eu não vou ler porque não vai dar tempo, Elias orou a Deus pedindo a chuva. Foi logo em seguida, do Monte Carmelo mesmo, irmãos. É no mesmo capítulo, 2 versículos depois que acaba a história. Ele orou pedindo a chuva. Aí eu falei, meu Deus, calma, Caio. Você está falando um negócio muito sério aqui. Você está falando que há 15 anos atrás eu escutava a música e eu chorava porque eu sabia dessa história no meu espírito. Aí ficou os dois assim. É uma loucura, né? A gente anda assim, ficou os dois assim, Deus. E aí, porque aí a gente foi conversando a falar, tá ficando cada vez pior. Porque, tipo, realmente acontecia, era a resposta daquilo que aconteceu, do holocausto que foi oferecido. E a palavra fala que não chovia na terra de Israel por 3 anos e meio. Aqui no livro de Reis fala 3 anos. Mas Jesus lá em Lucas, e depois Tiago vai falar também, que eram 3 anos e meio que não chovia. Provavelmente aqui fala porque ele fala de uma altura que já tinha acontecido um tempo. Ele falou, ainda não vai chover mais 3 anos. Então o correto seriam 3, vamos pelas palavras de Jesus, 3 anos e 6 meses. Em maio desse ano, fez exatamente, em maio, quando aconteceu toda a história do Carmelo, fez exatamente 3 anos e 6 meses que eu estava tentando engravidar. Porque depois daquilo eu parei de tentar. Então eu queria que você entendesse como que Deus faz as coisas. Deus não faz nada sem propósito, não faz nada sem porquê. Você pode ir levando uma vida assim bem tranquila, assim pensando, que legal que isso aconteceu, mas tem muita história por trás disso que aconteceu na sua vida. Eu cresci num lar cristão e eu sempre ia na igreja e algo que me chamava a atenção era as pessoas contando testemunho de conversão, de milagres. E eu falava, Deus, eu nunca vou poder contar um testemunho grande assim, porque minha vida sempre foi boa. Eu não me desviei, assim, não usei drogas para falar, nossa, Deus me livrou das drogas. O que eu vou poder contar? Tabaco? Não vou poder falar. E eu falei, gente, o que eu vou poder contar? E quem vive comigo todos os dias, sabe que se eu quiser contar uma coisa todos os dias que Deus faz, eu vou contar uma coisa todos os dias que Deus faz. E eu não sou melhor do que você. Vira pro irmão que está do seu lado e fala assim, ela não é melhor do que você. Eu não sou mais amada do que você. A sua história é para ser muito mais bonita do que a minha. Ou tão bonita quanto a minha. Nenhuma vai ser tão bonita para mim quanto a minha. Mas para você, sim. Deus é um Deus de detalhes. E quando eu estava conversando com o Senhor hoje, eu falei... Hoje não. Me preparando para falar sobre isso. Eu falei assim, Senhor, eu posso orar para pessoas que querem engravidar e não conseguem? Não, na verdade eu falei assim, Deus, eu vou orar para pessoas que querem engravidar e não conseguem. Aí Deus falou, não vai não. Aí eu falei, ok. E aí eu falei assim, mas é para eu orar, não é? Aí ele falou, é. Ele falou assim, o que você tem de mais precioso? E o que você deseja mais? Eu falei, o que eu tenho de mais precioso é o meu relacionamento com o Senhor. É todo dia, irmãos. Todo dia eu estou fazendo alguma coisa de errado e Ele está me ajudando. Todo dia eu estou sentindo uma tristeza. Às vezes, todo dia não. Às vezes eu sinto uma tristeza e Ele tem que estar me consolando. Todo dia tem alguma coisa que se eu não tivesse para onde correr, eu não sei o que seria de mim. Nós temos um pai muito bom. Um pai que ama os seus filhos igualzinho, igualzinho, igualzinho. E você não é menos amado do que eu, nem um pouquinho. Mesmo se você for todo erradinho, sabe aquele filho todo errado? Ele te ama do mesmo jeito. E nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.
te passou um pouquinho, sim. Mas você vai continuar me amando porque você é filho de Deus. Chamar a equipe de louvor. Nós vamos encerrar cantando louvor nessa noite. É o louvor que eu escutava 15 anos atrás. E o Espírito falava algo no meu coração e eu não entendi o que era. Eu chorava sem entender o que era. Deus é real. Fala aí pro irmão que está do seu lado. Deus é real. Agora não precisa falar, mas eu falo para vocês. Deus faz umas coisas muito loucas. Muito loucas. Deus não é aquilo que a gente... Eu pensava que para viver experiências como essa com o Senhor, a gente precisava ser seres assim, sabe? Super celestiais, assim, super santos. Nossa, Deus, eu quase levito. E não é assim. Deus quer tratar com a gente assim, dessa humanidade nossa mesmo que a gente tem, e nos colocar para andar em lugares altos. Então quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que quer ter um relacionamento um pouco mais estreito com Deus, uma intimidade maior, algo de todo dia conseguir ver um detalhe do que Ele fez para você. Ele faz para você. Se você deseja nessa noite que essa seja uma noite de encontro realmente, não pelas palavras que eu falei, queridos. Eu não sou oradora profissional, deu para perceber, mas eu sou filha de Deus. Eu sou filha do mesmo Pai que o seu. E como irmã eu te falo, Deus quer ter um relacionamento diferente com você. Ele quer ter um relacionamento ainda mais íntimo. E eu quero convidar você que quer ter um relacionamento diferente com o Senhor. Talvez seja bom já como está. E tudo bem, não tem problema. Mas você que quer dar um passo mais profundo, você que por algum motivo perdeu o foco, eu quero convidar você até aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos cantar esse louvor juntos. E eu quero que você realmente se derrame na presença do Senhor. Queridos, nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus extremamente real. As coisas aqui nessa terra vão passar. Nada nessa terra pode te dar a alegria que o nosso Pai tem para você. Nada nessa terra pode te dar o amor que Ele tem para você. Os nossos filhos passarão, a nossa família passará, os nossos bens materiais passarão, mas o amor do nosso Deus, as palavras do nosso Deus, o relacionamento com o nosso Deus vai ser eterno. E só depende de você, porque Ele quer muito isso. Ele quer muito isso. Ele quer muito uma vida nova com você, uma vida de relacionamento com você. Nós vamos cantar esse louvor e eu quero que você ore ao Senhor nessa noite. Coloque Ele como prioridade. Como eu fiz naquele dia, queridos. Não é algo natural, é algo espiritual. O Espírito precisa nos capacitar nisso. Como eu fiz naquele dia no Monte Carmelo. Lance diante dele. Se você tem falta de alegria, lance diante dele e fala: Senhor, eu não preciso ser alegre o tempo todo. Eu preciso ter o Senhor o tempo todo. Se você tem falta de dinheiro, você fala: Senhor, eu não preciso ter dinheiro mesmo. Eu preciso ter o Senhor o tempo todo. Se você tem falta de saúde, talvez falta saúde para você, derrame diante dele e fala: Senhor, eu não preciso ter saúde o tempo todo, eu preciso ter o Senhor. O Senhor é a fonte da minha alegria. O Senhor é a fonte da minha vida. E as comportas do céu vão se abrir nessa noite, em nome de Jesus. E você vai ser cheio, você vai ser cheio da glória do Senhor. Assim como caiu fogo naquele altar e a entrega foi realizada, a oferta foi recebida, e depois de alguns dias veio uma chuva tão poderosa. Vai ser assim também na sua vida, a chuva da presença do Senhor. Não existe chuva melhor do que essa. Não existe chuva melhor do que essa. 3 anos e meio não chovia na terra de Israel. A miséria, a ruína e a escassez assolavam aquela nação. Até que o homem de Deus, o profeta Elias, se levantou, subiu ao monte e começou a clamar ao Senhor e a orar, pedindo que as chuvas de Deus viessem sobre a terra. Ele orou por 7 vezes, até que na 7ª vez o moço do profeta viu ao longe uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para o moço do profeta era apenas uma pequena
mas para o profeta era o sinal de que a grande chuva de Deus estava para cair sobre a nação. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, abre as comportas dos céus, faz chover, abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, abre as comportas dos céus, faz chover, abre as comportas, peça a eles, faz chover, faz chover. Faz chover, abre as comportas dos céus, faz chover, abre as comportas dos céus. Ele é um Deus que tem a possibilidade de, assim como a chuva, derramar um novo nível de relacionamento com você. Isso é o que mais importa em nossa vida. Ele nos criou para isso, para desde já nos relacionarmos com Ele. Não é só na eternidade, o reino já está aqui. Aleluia! Peça, Jesus. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus
Deus, para Ele. O resto é resto. Para Ele, tudo para Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Aplauda o Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Que igreja te ama.